Bom dia, bom dia! Agora são 9 horas da manhã e nós vamos sentar para conversar sobre o que eu li em maio. Então, maio até que foi um mês razoável de leituras, mas não foram livros grandes, então talvez isso tenha contribuído. Vamos lá ver quais foram, né? Eu li em maio Um Novo Amanhã, da Nora Roberts. Ai, Jesus, só porque eu vou gravar tem a bexiga de uma construção aqui do lado. É o primeiro livro de uma série nova que tá começando, o nome é A Pousada. Eu amei esse livro, vocês sabem que eu não sou muito chegada a Nora Roberts, principalmente quando se trata de livros de romance. Eu sempre acho um negócio muito blá, mas eu gostei bastante desse aqui. Eu não sei se é o fato da personagem, da protagonista ser uma livreira, e eu me identifiquei muito com isso, ou o fato dela ser mãe solteira de 3 meninos. Solteira assim, ela é viúva, na verdade. E a correria da rotina dela se assemelha bastante à correria da minha rotina. E tem essa questão da arquitetura, né, dessa pousada, que são 3 irmãos e uma mãe que estão construindo uma pousada, que estão, na verdade não é construindo, eles estão restaurando uma pousada. E essa parte toda da arquitetura, da decoração, eu amo. Então talvez tenha sido isso, essas coisinhas pequenininhas que eu acabei me afeiçoando a essa série. Eu vou continuar a ler, com certeza. Eu acho que é a primeira vez que eu pego uma série da Nora Roberts que eu digo com certeza que eu vou continuar a ler. Um Novo Amanhã já tem resenha lá no site, eu vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem conferir, mas foi um livro 5 estrelas. O outro que eu li foi o Primeiros Contos do Truman Capote. Eu gosto bastante do Capote. Eu li contos dele mesmo, mas eu acho que não foram os primeiros contos, eu li coisas aleatórias. E eu li o Bonequinho de Luxo e comecei a ler uma biografia dele, mas eu acabei não terminando essa biografia, eu estou devendo essa leitura. E então, eu gostei bastante desse livro. A essência do Truman Capote tá aqui, sabe? Em cada desses contos, são contos curtos, mas ainda assim você tem que lembrar que são os primeiros contos dele, então pra quem não tem familiaridade com o autor, talvez isso aqui vai ser maravilhoso de se ler. Quem gosta de contos, vai ser maravilhoso de se ler. Eu pessoalmente não sou chegada a contos, gente, eu sempre digo isso aqui, eu digo isso lá no site, contos não é minha praia. Eu leio porque eu preciso consertar isso em mim, de eu não gostar, mas não curto muito não. Eu acho que é uma quebra muito grande ali de quando você tá se afeiçoando a uma história, a um personagem, de repente acaba e você fica a ver navios. Mas a proposta disso aqui como conto está excelente, é um trabalho incrível. O Truman Capote, ele é muito sensível a escrever as coisas, mesmo que sejam coisas de uma realidade muito dura. Eu gostei muito, muito, muito disso aqui. Eu acho que eu dei 4 estrelas, justamente porque eu não curto muito contos de forma geral, mas não foi um problema do livro, foi um problema meu com a literatura de contos. Os primeiros contos do Truman Capote também tem resenha lá no site. Aí eu li o Máquina de Caminhar, do Cristóvão Teza, e isso aqui é um livro de crônicas de Teza, e aí sofreu um pouco a mesma coisa que sofreu com o livro de contos, que é o não me afeiçoar a histórias curtas. Mesmo que sejam crônicas, e crônicas você acaba não se afeiçoando a nada especificamente, porque aquilo ali é um retrato de um cotidiano do autor, sabe? Uma coisa muito mais, eu acho que é mais pessoal, é muito mais pessoal ali do autor, e então você não procura um personagem para se afeiçoar, você se afeiçoa aquela narrativa muito curta do autor sobre um dia, uma situação, uma coisa muito específica. Eu não sei explicar muito esse negócio de crônica. Então foi bem leve, isso aqui tem cerca de 60 crônicas, todas muito curtinhas, são crônicas que ele publicava em um jornal, se não me engano era um jornal, e aí compilaram e colocaram aqui nesse livrinho. A maioria deles vai falar muito sobre a cidade dele, que se não me engano é BH, é Belo Horizonte, e eu gostei bastante, são crônicas muito divertidas, o Teza tem um humor muito gostoso de se ler, e pra quem gosta de crônicas fica aí super a dica, né? Eu acho que eu dei 4 estrelas nesse também, porque sofreu essa coisa de eu não gostar muito de histórias curtas. Aí eu li o delicioso Portal do Tempo do Star Trek, da A.C. Christian, é uma autora, é uma mulher, não tem aqui, mas é uma mulher, que vai contar uma história dentro do universo do Star Trek, vai se focar ali no Spock, em uma viagem que o Spock fez ao passado, alguns anos atrás, e gerou uma situação, e aqui nesse livro ele vai acabar voltando a um passado também, e ele, McCoy e o Kirk, para resolver uma outra situação que derivou da primeira situação da primeira viagem que ele fez. É meio confuso, porque esse negócio de viagem no tempo é meio confuso, amigo. Mas assim, foi uma delícia ler isso aqui. Eu não sei se porque pessoalmente eu sou muito fã de Star Trek, eu sou fã de todos os Star que existem por aí, da literatura e no cinema. E eu me identifiquei demais com essa história, e foi uma delícia rever os personagens, porque assim, quando você vê a série, chega uma hora que ela acaba e você fica naquela orfandade, assim, dos personagens. E aí, quando alguém faz um negócio desse, de novelizar, de criar romances em cima daquele universo, você acaba matando um pouco essa saudade. Então foi o que aconteceu
aconteceu aqui. E eu amei, é um livrinho curto e que levanta várias questões, assim, sobre essa coisa dos vulcanos, que é a raça do Spock, não terem emoção, teoricamente, né? Mas assim, o Spock é meio vulcano, meio humano, então tem vários picos, assim, emocionais na história. E aí vai tratar de uma outra pessoa que também tem a ver com o Spock, que também tem vários desses picos emocionais, muito mais até do que o próprio Spock. Eu amei, eu acho que quem gosta do universo de Star Trek vai se identificar muito mais com a história do que quem não conhece. Eu acredito que absurdamente mais. Mas enfim, fica a dica, se vocês conhecem Star Trek, cara, leia isso aqui, uma delícia mesmo. Foi 5 estrelas e eu acho que eu favoritei. Então eu li o Cidade Banida, do Ricardo Ragazzo, que é da Planeta, esse livro. O livro tá grandezinho, é uma distopia, tá? E, gente, aí vai contar a história dessa menina, que ela, quando nasce, ela é tida pro governo como problemática, então o governo essas crianças problemáticas que nascem, o governo acaba matando. Só que a mãe dela acaba fugindo quando descobre disso, e ela é criada longe de casa, e no futuro, e ela tem toda uma questão de uma profecia envolvendo essa menina, e no futuro uma espécie de rebelião vai encontrar essa menina, e parará. Eu gostei de alguns elementos que o autor criou aqui, tá? As cenas de ação também são muito gostosas de ver, e elas são bem constantes, mas eu acho que a construção de personagens aqui não funcionou comigo, e quando uma construção de personagem não funciona comigo, o livro raramente vai ser um livro favoritado. Eu sempre digo isso a vocês. Se eu não gostei bastante do personagem, a história vai travar em algum momento, e foi o que aconteceu aqui. Eu achei a personagem muito superficial. Tinha momentos que ela era tão superficial que beirava a mentira, sabe? Assim, você não tava crendo, eu não tava crendo aqui na proposta que ela tava me dando, na situação que ela tava me dando, na resposta emocional que a personagem tava me dando. Então eu acabei não curtindo o livro como um todo por conta dessa construção de personagens, tá? Mas assim, a questão do mundo, da construção de um mundo, foi bem interessante. Ele coloca uns elementos bem legais ali, que envolve meio poderes sobrenaturais por conta de mutações que sofreram na Terra, uma distopia. Vocês sabem que eu leio qualquer distopia, né? Também tem resenha lá no blog, e eu vou deixar o link aqui embaixo, acho que eu dei 4 estrelas. Eu li uma Alice as Delícias, da Tara Silva, que esse livro aqui é da Valentina, essa capa é horrorosa. É um livro de humor, tá? Vai contar a história de uma menina que aconteceu uma situação uns anos atrás na vida dela e gerou uma outra situação. Então no futuro, né, que tá se passando essa história, vem repercussão de tudo isso e tal. Ela quer montar uma loja de doces, de vender doces. A amiga dela tem um sex shop, elas acabam unindo uma coisa a outra. E então, gente, assim, eu curti, eu dei algumas risadas com esse livro. As situações eram engraçadas, né? As respostas dos personagens eram engraçadas, as coisas. Eu acho que a autora forçou a barra em muitos momentos aqui na piada. Assim, ela não dava tempo de você, o leitor, responder a piada. Ela ia emendando uma piada em cima da outra. Chegou uma hora que você não entendia o que ela queria dizer, ou você não ria mais, você não achava mais graça naquilo. E tem muito palavrão o tempo todo, sabe? Eu não sei se uma pessoa normal diz tanto palavrão assim na vida, mas enfim, pode ser até que diga. Todos os personagens têm a mesma linha de palavrões, eles dizem os mesmos tipos de palavrões, e eu não sei se isso é meio possível, assim, que no mesmo ciclo, assim, de pessoas, mesmo que sejam pessoas que não sejam próximas, elas dizem os mesmos palavrões nos mesmos tipos de situação, sabe? Não sei, não rolou isso muito comigo, essa questão dos palavrões e a questão da forçação da piada que ela faz aqui. Mas de modo geral é um livro divertido, eu gostei de ler, é dica pra quem gosta dessa espécie. Tem a questão sexual bastante forte pra quem gosta, tá? E não é pejorativa, e também não é essa coisa muito que eu detesto, tipo, sei lá, 50 tons de cinza. Ela consegue fazer do sexo uma coisa divertida, uma coisa engraçada, então funcionou comigo, tá? Também tem resenha no blog, eu acho que eu dei 4 estrelas, o link vai estar aqui. Ah, e eu li o Juiz do Egito, não, o nome do livro é Sobre a Pirâmide, que é da série Juiz do Egito, que é do Christian Jacques. Esse livro aqui é da Bertrand, e aí vai contar a história sobre o Egito, sobre um juiz que tem no Egito, que é o Passer, que ele recebe uma função nova, e dentro dessa função ele acaba se confiando de uns papéis que ele tem que assinar, e começa a investigar sobre um tipo de plano para matar o faraó da época. E aí o livro vai focar nisso, é sobre o Antigo Egito. Eu amo o Egito Antigo, acho que todo livro que eu ler sobre o Egito Antigo eu vou adorar, eu adoro a representação cultural da época. Ele soube fazer isso muito bem, não só na parte de pirâmides, por exemplo, mas na parte política do país da época, a parte social mesmo das pessoas naquela época, o que é que podia, o que é que não podia, como funcionava uma coisa, como funcionava outra.
outra. O Christian Jacques é um egiptólogo muito famoso, então ele tem vários livros escritos dentro desse universo do Egito Antigo. E essa aqui é uma das séries dele, que é muito famosa lá fora. Eu gostei bastante mesmo. Eu achei que o livro dava umas caídas em alguns momentos. Ele lembra muito os livros do Dan Brown, sabe? Só que os livros do Dan Brown, a tendência dele é sempre subir. O clímax do livro vai sempre pra cima, acima o tempo todo. E aqui o Christian Jacques não soube fazer alguns momentos. Então tem momentos que o livro subia, que você pegava gás, e tinha horas que o livro descia. Então esse foi meio cansativo pra mim. Mas o livro, de forma geral, é ótimo. A parte que eu esperava, a expectativa que eu tinha dele, essa parte do Egito, foi gostosa de se ler e eu amei. Tem resenha disso aqui também lá, eu acho que eu dei 4 estrelas. E eu li O Papel de Parede da Amarelo, que era pra estar aqui, mas acho que eu esqueci no quarto, eu não vou voltar lá pra buscar, da Charlotte alguma coisa, que eu esqueci o sobrenome da mulher. E é um conto, né, na verdade, é um livrinho bem curtinho, que vai contar a história dessa mulher, que vai pra uma casa de campo com o marido pra poder descansar, porque parece que ela tá meio adoentada. E na medida da casa, no quarto que ela dorme, tem uma bexiga de papel de parede amarelo que ela detesta. Ela enxerga muito mais naquele papel de parede do que as pessoas deveriam enxergar. Então, é um livro assim, é um livro representativo aí pro feminismo, todo mundo fala muito sobre esse livro em relação a isso, sobre essa opressão dela, né, das mulheres, e foi um livro que eu enxerguei isso, mas eu enxerguei vários outros aspectos desse mesmo livro, até porque esse papel de parede amarelo, ele não era mal visto só por ela, entendeu? Assim, tinha uma menina que trabalhava na casa dela, tinha o marido dela, então vários momentos ali da narrativa, a autora coloca que essas duas pessoas ficavam olhando para esse papel de parede meio absortas ali na situação, então você não sabe se elas realmente enxergavam a mesma coisa que a protagonista enxergava naquele papel de parede, ou se eles olhavam o papel tentando enxergar as coisas que ela via. E em alguns momentos o papel chegava essa coisa desse papel de parede chegava a ser dá até medo, assim, quem lê, né? Porque você não sabe se aquilo ali é real ou não. É uma narradora que não é confiável, porque ela pode estar doente ou não. Então você fica nessa. Então provavelmente as pessoas focam mais nessa parte da opressão, né? Que ela vive ali em relação ao marido. Não a pressão de um lado muito ruim, assim, tipo, ele ser agressivo. Mas é uma pressão dele dizer, você vai fazer isso, e ela acaba fazendo. Então muito de baixar a cabeça. As pessoas acabaram focando nisso. E talvez deixando de lado um pouco essa parte um pouco mais, sei lá, esotérica da coisa. Não sei. Mas aí fica algumas interpretações, né, pra história. Mas de modo geral foi um conto que eu gostei muito, muito mesmo. A escrita da Charlotte é muito gostosa. Enfim, gente, foram esses os livros que eu li em maio. Não foram muitos, né, e foram todos de modo geral pequenos. Eu tô tentando pegar uns livros menores agora, já que eu tô meio sem tempo. Curta aí se vocês gostaram do vídeo pra ajudar a divulgar o canal. Deixem um comentário se vocês quiserem. Sigam as redes sociais do canal, do blog. Eu deixei um post no blog, vou deixar o link aqui embaixo, falando sobre a importância de você seguir as redes sociais, sobre o que cada uma tem de diferente, por que seguir cada uma delas. É isso aí. Beijos e até a próxima. Pra vocês que achavam que eu tava gravando o vídeo sozinha, nananina não. Olha quem tava aqui do meu lado, dentro do carrinho. Enfim, até a próxima, gente.